A paz do Senhor a todos, estou aqui para mais um vídeo e eu queria muito agradecer as visualizações que eu estou tendo no canal, né, as curtidas, e obrigado mesmo por você estar compartilhando, tá comentando, tá curtindo e tá me ajudando nesse meu início. Eu queria passar para vocês que o formato do canal ele vai mudar um pouco. Eu vou estar postando 2 vídeos na semana. Um primeiro vídeo vai ser um bate-papo, algo mais distante dos estudos que nós estamos tendo. Vai ser mais alguma coisa ali na questão da apologética, um bate-papo mais entre amigos, né? Eu vou estar trazendo algumas pessoas em alguns vídeos para poder estar conversando, batendo um papo interessante. O segundo vídeo será assim para a gente voltar ao nosso estudo sobre escatologia. O próximo vídeo já vamos para a segunda fase, lembrando que a primeira foi arrebatamento, Tribunal de Cristo. O terceiro vídeo nós vamos estar trabalhando já amanhã. Então, pega o papel, pega a caneta e vamos pro vídeo. Irmãos e irmãs, eu estou aqui esse primeiro vídeo, ele tem ali um formato diferente, né? Como eu falei, é um bate-papo. E eu tô aqui com a Luana. A Luana que quem conhece sabe que gosta pouco de falar sobre questão de Bíblia. Só né? um pouquinho. Só um pouquinho gosta de falar. E hoje ela vai estar falando um pouquinho mais sobre o assunto do vídeo anterior, né? Dos vídeos anteriores. E um assunto bem interessante que cabe bastante nesse assunto de escatologia que a gente está tratando, que também vem na questão da apologética e é uma questão bem interessante. Luana, como que você se interessou pela Bíblia? Como é que foi essa questão? Você gosta, você não gosta? Eu gosto muito de Bíblia porque eu gosto de saber das coisas. Gosta de saber das coisas. Acho que eu tenho muito de confrontar, não é confrontar, mas eu gosto de saber a verdade. Então o meu interesse pela Bíblia começou quando eu me converti. Eu queria ter certeza do que o que eles estavam falando pra mim era verdade. Não era uma mentira. Exatamente. Algo que só falou e você vai ter que acreditar. Exatamente. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais. Falta muito ainda, mas estamos caminhando. Não, mas é desse jeito. Luana, nos outros vídeos nós tratamos sobre o arrebatamento e sobre o Tribunal de Cristo. Na questão da escatologia, qual que é a sua linha de pensamento? No primeiro vídeo a gente tratou sobre o arrebatamento parcial, né, os parcialistas, que acredita que a igreja ela sobe no arrebatamento uma parte e a segunda parte sobe posteriormente na grande tribulação. E depois nós falamos sobre o pré-tribulacionista, que acredita que a igreja sobe antes da grande tribulação, o meso, que acredita que a igreja sobe no meio da grande tribulação, e o pós. E o pré-ira a gente não deu muita pincelada, mas nós falamos também. Você acredita, qual que é a sua posição? Você acredita que o Apocalipse ele é literal? Você acredita que é só simbolismo? Você acredita também que ele é só linha de pensamento é historicista? Acredita que já aconteceu? É futurista? Acredita que vai acontecer? Como é que é essa questão? Bom, por muito tempo não tinha uma definição correta, né? Eu pensava um pouco aí, acreditava no pós, tinha aquele pezinho ali, me convencia, e o pré também me convencia, até eu descobrir profundamente cada um deles e tomar uma posição. Então hoje eu sou pré, sou futurista, acredito que o Apocalipse ele ainda não se cumpriu, nós estamos aguardando. Até agora tá indo bem. Estou aguardando, né? Eu acredito. Eu tenho um ponto que talvez diverge um pouquinho do que a gente concorda. Certo. Eu acredito no Apocalipse literal, mas acredito também nas suas figurações. Tem ali os símbolos, né? Acredito também que nem tudo que está lá, de fato, é aquilo mesmo ali. Entendi. É só uma representatividade, né? Entendi. Então eu tenho isso. Eu acredito que o melhor fundamento que a gente tem hoje é o pré, porque ele traz muito mais bagagem ali pra gente tem mais ter textos bíblicos. Exatamente. Por mais que o pós ele tem uma história mais longa, por mais que o pré ele tem menos tempo, né? Surgiu, tem de 200 anos, surgiu em 1800 com John Darby, né? Então, nós entendemos que, na minha linha de pensamento também, que o pré ele tem mais base bíblica. O problema do pós, do meso e do parcial é que tem pouca sustentação bíblica. Então, é o que faz a gente acreditar ali no pré-tribulacionismo. Então, você acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ela sobe no arrebatamento. Ela sobe no arrebatamento. Sobe no arrebatamento. E aí a gente tem as bodas do Cordeiro. Eu acredito nisso. E após os demais acontecimentos, a igreja vai tendo suas participações aí até chegar no julgamento do trono branco. Julgamento do trono branco. E tem a questão do milênio, do Armagedon ali, do Gog e Magog. Mas é uma questão. Então você acredita que a igreja ela sobe no arrebatamento, por intermédio do arrebatamento, né? E como é que é essa questão? Na grande tribulação, tem uma segunda chance para as pessoas que ficaram? É só Israel? Ou
Você acha que não? Tem um segundo arrebatamento? Como é que é essa questão? Eu acredito na divisão do arrebatamento. Né? Certo. Nós temos ali duas fases. A primeira, a igreja sobe. Aí a gente tem ali o tribulacionismo, que eu acredito que funciona assim na minha vertente, que as pessoas vão ter ali a chance de poder entender muito sobre o que estava acontecendo. Entendi. E ter uma segunda chance, que daí Não de só fato, Israel. Isso, que de fato daí é a vinda que todo olho verá. Né? Eu Entendi, acredito no final dessa da forma. grande tribulação. Exatamente. Mas essas pessoas que elas sobem, essas pessoas que sobem na grande tribulação, elas são salvas? As pessoas que sobem na grande tribulação. Isso, no decorrer da grande tribulação ali depois do arrebatamento. Se elas são salvas. Isso, elas... essas pessoas que morrem e estão pro céu, elas são salvas, certo? Certo. Você concorda? E por que elas não subiram com a igreja? Eu acredito que não subiram porque não só... Acredito não, né? De fato, que a Bíblia diz, ela não é igreja, então não tem sentido do porquê subir. Elas são os salvos da grande tribulação. Exatamente, elas passarão pela grande tribulação e serão salvos. Serão convertidas na grande tribulação, aceitarão Jesus Cristo na grande tribulação. Exatamente, e Entendi. entrarão ali pro milênio. Interessante. E falando um pouco mais sobre a questão ali do arrebatamento, da grande tribulação, algumas pessoas acreditam, né, até na nossa denominação, acredita que somente Israel vai ser salva. Somente Israel vai ser salva. E é uma coisa que eu não acredito, pelo que eu tô vendo também você não acredita, você acredita que a graça ali, ela continua e se estende, e é até um ponto interessante, porque eles acreditam que não terá graça na grande tribulação, né? Então, como que as pessoas vão ser salvas se não há graça na grande tribulação? E eu queria que você me explicasse um pouco disso, né? Porque, querendo ou não, isso cai no dispensacionalismo. Isso cai sim no dispensacionalismo, né? É a questão de só Israel ser salva, a questão da questão das dores de parto, né, que antecedem a vinda de Cristo. Então, isso dá para poder ter uma base de quando Cristo vai voltar. Aí também entra a questão da iminência. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho dessa questão, né? Qual que é a sua linha teológica nessa questão? Se você é puxado mais para o dispensacionalismo clássico ou revisado, como é que é essa questão? Bom, a gente tem o primeiro pensamento que há uma grande parte dos cristãos que acreditam que é somente Israel, né? Somente Israel. Eles acreditam que há sim, na primeira fase do arrebatamento, que há sim uma igreja formada por judeus, por Israel, por gentios que vão se converter e serão arrebatados. Certo. E aí, durante esse período, eles entendem que Deus tratará somente com Israel, né? Entendi. Então, somente Israel terá a chance ali de uma repescagem, digamos assim, né? Essa é uma visão que muitos cristãos têm, e eles usam como base bíblica o Antigo Testamento, em Zacarias, e também Romanos 11:25, ali eles também têm uma base em cima disso, né? Eu não acredito nessa linha de pensamento. Eu acredito que haverá uma salvação durante a grande tribulação. Certo. Israel sim participará dessa salvação, mas ela também vai abranger os demais. Eu também não acredito que o Espírito Santo ele vai ser retirado. Eu acredito que a sua forma de atuação ela mudará. Não será como nos dias de hoje. Não será como... Você crê que será como nos dias do Velho Testamento? Isso, de uma forma um pouco mais sucinta ali, porque eu não consigo ver biblicamente, com textos bíblicos, que nós conseguiremos alcançar a salvação por forma das nossas obras, pelo meu esforço, pela sua morte. Como exatamente, eu darei a minha vida vida em troca da minha salvação, porque daí eu me comparo com Cristo, né? Isso. Então seria-me suficiente morrer agora. Aí fica a morte na cruz, ela é ocasional, né? Ela é numa ocasião e na outra já não é mais. É como se ela tivesse, na verdade, se a gente pensar dessa forma, é como se ela tivesse um prazo de validade até a primeira fase do arrebatamento. Depois Então Jesus morreu e a validade é até quando essa morte de Jesus Cristo? É até a primeira fase. Aí na segunda fase, né? Acabou essa validade, agora é você por você. Entendi. E a Bíblia ela não dá nenhum respaldo pra gente sobre isso. Então é dessa forma que eu acredito, que todos terão a chance ali na tribulação de ser salvos. Porque é um pouco meio estranho, né? Porque assim, ó, o dispensacionalismo clássico, ele acredita fielmente que Cristo, quando ele volta, ele leva consigo a graça. A porta da graça se fecha. Mas se nós olharmos ali para as 7 dispensações, né? Nós temos ali a dispensação da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino milenar. Então, se acaba da graça, automaticamente tem que vir o reino milenar.
Isso é um problema, não tem sentido, não é incongruente. Total, porque se a gente pula a fase da tribulação, a gente também pula uma parte do processo da escatologia, né? Do processo do arrebatamento até, como a gente já falou anteriormente, até a igreja realmente estar com Cristo, né? Até o novo céu e nova terra. Então, se eu for pensar classicamente, digamos assim, eu pulo etapas. Você pula ali a grande tribulação. Exatamente. E eu não vejo nenhuma linha teológica que defende que existe uma dispensação, pelo menos o dispensacionalista, entre a graça e o milênio. Não tem. Não tem como. Até mesmo se a gente pegar algumas outras vertentes a respeito da escatologia, nem elas de alguma forma pulam alguma etapa, né? Elas na etapa do pré-tribulacionismo ali, né? Por mais que ela vai englobar a igreja ali dentro, mas existe ainda uma tribulação. Claro, justamente. Não tem uma pulada de etapa ali. Justamente. E também a gente pode ver que não cabe ser somente Israel também se salva, porque ali em Apocalipse capítulo número 7, versículo de número 9, diz assim: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E declaravam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e o Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Então, ali, a partir de Apocalipse, capítulo de número 6, ali a gente já se inicia a grande tribulação, ali com um cavalo branco, trazendo uma falsa paz, querendo governar ali, né? E posteriormente, então, quando você pega Apocalipse 7, já estamos ingressados na grande tribulação. E o texto é claro, que diz aquela multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E posteriormente no texto, é inevitável. Você vai olhar o anjo dizendo que são pessoas que vêm de grande tribulação. E ali no grego dá-se a entender que é algo contínuo, ou seja, eles estão vindo de grande tribulação, né? Então não tem como você dizer que são só Israel, assim outras pessoas ali no meio. Israel ele vai ser despertado durante a tribulação, né? Ali com 144 mil, né? Exatamente. Selados por Deus. Zacarias 12:10 vai dizer, né? E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim e a quem trespassaram e os plantearão. Então é o despertar de Israel vai acontecer ali. E nesse momento por decorrer da segunda vinda de Cristo. Exatamente. O derramamento de súplicas, né, que a gente mais conhecido, o texto bíblico como derramamento de súplicas, é ali por questão da segunda vinda ali. Então mostrando que o povo de Israel, sim, ele teve um despertamento, assim como você falou. Exatamente. Mas cabe ali os gentios também. Mas é onde muitas vezes as pessoas pegam alguns textos e elas têm um equívoco na interpretação, justamente isso, porque se você pega Zacarias, vai dizer que eles plantearão, que eles vão ser transpassados, dando-se a entender que a salvação virá por meio da sua morte, das suas dores, né? Isso. Mas aí a gente pega Romanos 10:12 que diz, porque não há diferença entre os judeus e o grego, porque um mesmo Senhor é para todos. Para todos. Ou seja, a morte de Jesus Cristo em cruz, ela é para todos. Isso e mesmo. A salvação vai continuar ainda sendo pela fé e não pelas suas obras. E não pelas obras. É porque se a gente morrer para poder ser salvo, é um problema. É uma baita heresia, vamos ser sinceros. Não é. Deixa eu perguntar pra você uma questão. Porque assim, será que o pós não tá certo? Porque pensa comigo. Cristo fala sobre os sinais da sua vinda. Sobre os sinais que antecederão a sua vinda. Por mais que a Bíblia vai dizer que não sabemos o dia nem a hora, mas Cristo também fala com os sinais de sua vinda. Seria a Bíblia contraditória? Como é que dá com essa tensão teológica? Pois a Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora. Mas também a Bíblia mostra que haverá sinais que antecedem a sua vinda, assim como as dores de parto, assim como Mateus capítulo de número 25, Mateus capítulo de número 24, que retrata que Cristo vem depois da grande tribulação. O que nós faz com essa tensão teológica? A resposta, ela vai se dar unicamente pela iminência. Pela iminência. Pronto. Eu acho que qualquer discussão que venha após isso é irrelevante. Porque
Eu entendo que a Bíblia ela deixa explícita alguns sinais Sim. e tudo mais, mas ela também diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, né? E isso... Não dependendo de nenhuma ação humana. Porque Isso. até então, se eu disser pra você que ela vai depender de sinais, então quer dizer que a vinda de Jesus Cristo, ela tem uma data para acontecer. Isso. E aí, se ela tem uma data para acontecer, por que eu vou me preparar tão antecipadamente, sabendo que ela acontece, por exemplo, daqui 1000 anos? Então, para mim, a eminência é justamente o fato de que ainda comprova ainda mais que Jesus Cristo ele não precisa de nenhum fator externo para simplesmente vir e buscar a sua igreja e cumprir aquilo que ele prometeu. Entendi. Então, você acredita que essa tensão ela se resolve com a iminência? Com a eminência. Com a iminência. Não me pega. Você vai pra cabeça. Mas aqui analisando um pouquinho a Bíblia, aqui em Mateus, capítulo de número 24, no versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo? A Bíblia vai dizer assim, ó, no capítulo de número 4. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Posteriormente ele vai ter guerras e rumores de guerra. Você há de concordar comigo que isso é a grande tribulação. Sim. Só que se a gente avançar um pouco mais, a Bíblia vai dizer também, no versículo de número 30, do mesmo capítulo, assim: então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. A vinda de Jesus Cristo acontecendo depois da grande tribulação. Como é que você responde isso? Como você, sendo uma pré-tribulacionista ferrenha, defendendo que Jesus Cristo, o arrebatamento será antes da grande tribulação, como é que você explica esse texto? Eu vou usar alguns textos para chegar na resposta final. Então eu tenho lá em Atos 1:11, e esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes vir. Então a gente pega ali os primeiros versículos até chegar ali, a gente tem o contexto de como será essa tribulação. Mas a gente também tem Tessalonicenses que vai complementar, que vai dizer assim que os mortos em Cristo eles ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos e forem fiéis serão transformados e arrebatados, vai estar lá em Coríntios 15, 51 ao 52, e todo mal será finalmente julgado. Então existem etapas. Então a gente está falando da primeira etapa, que é o arrebatamento iminente, que foi aquilo que a gente falou. Isso. Então a iminência de Jesus Cristo, ela acontece, e acontece daí a tribulação. O que o texto se enquadra ali é na segunda etapa da vinda de Cristo, não se enquadra dentro da primeira. Então aqui está em total sintonia com a sua linha teológica, porque aqui está dizendo que tem o arrebatamento e posteriormente o arrebatamento, Jesus Cristo ele volta e todo olho verá. Isso se dá por conta da segunda vinda dele, que realmente todo olho verá. Pois a primeira vai ser como um ladrão da noite, ali no dia de Noé e tudo mais. Exatamente. Tendo em vista ali a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que eles ressuscitarão primeiro, nós nos encontraremos e estaremos com Cristo, né, nas bodas ali. Então, esse finalzinho, o grande final ali do que Jesus vem depois desses sinais, é ali o desfecho da grande tribulação. As bodas do Cordeiro vai ser no céu. Boa pergunta. Eu acredito que ela é no céu, mas ao mesmo tempo há visões que dizem que ela não é, porque senão a igreja está no céu, está na terra, está no céu, está na terra. Mas para mim ela tem que acontecer no céu, porque ela é uma promessa de que eu vou para a casa do meu pai preparar para vocês moradas, né? E no arrebatamento a igreja sobe para o céu, então as bodas acontecem ali no céu. E serão 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra. Mas no céu terá 7 anos lá no céu. Esse tempo ele não acontece no céu, ele acontece na terra. Na terra. Então será 7 anos porque
Porque quem tá na terra olha lá de cima... Isso, trazendo pra a gente ter uma determinação de tempo, de começo e fim, digamos assim, Aham. são 7 anos. São 7 anos, mas na perspectiva de quem tá aqui na terra. Porque lá No céu... a gente vai estar sem querer saber que tempo tá passando, na verdade, né? Eu mesmo não vou nem querer saber. Meu amigo, pode dar 7 anos, 10 anos, 1 ano, mas eu não quero saber. Não, pra mim tá tudo E bem. vamos avançar um pouquinho mais. Diz pra mim, quem serão os habitantes do milênio? Os habitantes do milênio serão aqueles que não são a igreja. Não é a igreja, porque a igreja subiu 7 anos antes. Exatamente. Mas serão aqueles que venceram a grande tribulação, né? Que a gente tem ali a vinda de Jesus pós essa grande tribulação, ele vai separar, é ali que ele separa. Sim. Ele separa os bodes das ovelhas e as ovelhas elas entram dentro do milênio. Então a gente volta um pouquinho ali para realmente reforçar a questão, tanto os judeus como aqueles que passaram pela tribulação que não são judeus habitarão dentro do milênio. Dentro do milênio. Isso. Entendi. E viveremos 1000 anos. Aí vem aquela Porque questão. tem gente que acredita que vai ter procriação, ou tem gente que acredita que não vai viver 1000 anos. Porque assim, ó, na Bíblia é impossível você dizer que pessoas ímpias entram dentro do milênio. Pessoas salvas, porque será uma paz, será uma terra restaurada, terá paz, terá... os TJs mostram lá no papelzinho, né? O leão brincando parecido com aquilo lá, né? Então assim, se o ímpio entra, é uma belezura pro ímpio. Pecou a vida inteira, passou pela grande tribulação, mas está entrando numa terra super top. Só que se você dizer pra mim que ímpio não entra, porque você diz que só pessoas justas entram. Eu também acredito nisso, só pessoas justas entram. Mas a Bíblia diz que nós regeremos as pessoas com varas de ferro e esmiuçaremos elas ao pó, assim como nós amassamos o barro. É isso que nós vamos fazer com as pessoas justas? A igreja? Como que é essa questão? Qual que é a tua linha? Como é que você explica isso? O meu pensamento é aquela questão que, se a gente for pensar na criação lá do Éden, não havia motivos para que o homem se corrompesse, habitando um paraíso? Não havia. Não havia nenhum motivo para se corromper. Se a gente pegar a mesma característica do milênio, nós vamos ter ali a governança, né, de Cristo em cima, como você falou, a igreja ali também governando. Então, se a gente for olhar criticamente, não há motivos para que você se corrompa. Mas ainda assim, como aconteceu lá no Éden, na minha visão, na forma como eu acredito, as pessoas ainda poderão se corromper. Elas poderão Pois elas terão um livre-arbítrio. Exatamente. Né? A gente tem que entender que como a gente falou, se há a atuação do Espírito Santo, há a atuação do livre-arbítrio, então as pessoas ainda poderão tender-se ao mal, não estar satisfeitas com o governo de Cristo ali. Sim. Então, eu vejo que as pessoas entrarão justas, justificadas, mas poderão ainda assim lá dentro se corromper. Porque se você olhar, no final do milênio, Satanás ele é solto para seduzir as nações. E essa seduzir é o mesmo que é o mesmo que a Bíblia utiliza para quando se trata da igreja, né? Então, se tem a possibilidade de nós mudarmos de opinião pela sedução de Satanás, então eu também acredito que ali no meio do milênio as pessoas podem mudar de opinião, né? A minha é que haverá procriação dentro do milênio. E imaginar que eles viverão por 1000 anos e não haverá procriação, eu acredito que esse tempo, aí pensando também um pouco mais logicamente, qual é a necessidade de um milênio para pessoas que já entraram justas lá dentro? E sairão vitoriosas no final, né? Então, assim, não tem a necessidade de um milênio, a não ser que existe novas possibilidades lá dentro, né? Sim, tanto as pessoas que entraram de deixar Cristo e voltar para o mal, quanto pessoas que nasceram e desejam ali o mal. Exatamente. Entendi. Tudo aquilo que a gente falou, todas as pautas do qual nós defendemos, elas se enquadram dentro do pré. Inclusive, nossa defesa é a respeito dele, né? Então, Jesus Cristo, ele vem buscar uma igreja. Essa igreja, ela não vai sofrer, né? Essa igreja, ela viverá as promessas pelo qual o Cristo veio durante todo o seu tempo pregando e dando a esperança para essa igreja, né? Isso. Então, estejam constantemente preparados para que vocês vivam isso comigo. Então, a gente tem que ter essa convicção no nosso coração de que eu, como igreja de Cristo,
não passarei pelas dores da grande tribulação. Você aguarda a grande tribulação? Eu não aguardo a grande tribulação, eu aguardo o arrebatamento. Glória a Deus. Eu anseio pelo arrebatamento e a igreja, ela clama, né? A gente tem muito esse bordão, ora vem Senhor Jesus. Então, se uma igreja clama para que Jesus venha, ela vai clamar para que venha para ela sofrer ou para que ela tenha o gozo eterno com Cristo, né? Então, se nós clamamos, ora vem Senhor Jesus, é para que haja paz, e a paz que vai superabundar a nossa vida, né? Mas ainda assim, vai se estender, a complexidade de Cristo, às vezes ela se resume numa coisa mais fácil também, que é justamente o amor de Cristo, ele não cessa em nenhum momento, desde que ele busca a sua igreja, ainda há, mesmo que esse vestígio de amor não seja evidente, como a gente falou a respeito da atuação do Espírito Santo, que na minha visão, a evidência do amor de Cristo por mim é a atuação do Espírito Santo todos os dias na minha vida, como eu vivo a minha vida tendo o auxílio do Espírito Santo, a evidência continuará ali, um pouco mais difícil de ser acessível, mas ainda continuará, e mostrando que até o final, até o último do último, ainda há a possibilidade de você ser restaurado e ainda alcançar o tão sonhado céu que a gente acaba a graça, né? Sonha com isso. Então essa é a minha consideração final. Amém, glória a Deus. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar, para que a gente sempre está trazendo esses assuntos, né, acerca da Bíblia. Agradeço demais a Luana por estar aqui, né, uma amiga que a gente tem aqui, que a gente tem no nosso coração, e que Deus possa abençoar todos vocês.